Aê, agora sim, oficialmente começamos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia. Estamos aí nessa jornada em que o Senhor tem nos conduzido. Hoje já estamos aí no dia 27 da contagem do homem. Queridos, é importante a gente contar, né? Porque a gente vê o percurso, né, que a gente tá percorrendo já para quase 30 dias, né? São 27 dias e que vocês decidiram dizer sim para o Senhor, estamos aí firmes e fortes, né? Mesmo com algumas dificuldades, mas permanecemos aí. Louvado seja o Senhor por sua vida, por sua perseverança, por sua permanência, por sua persistência. E vamos até o final. Quem chega até os 30 dias, meu querido, chega até 49, né? Então, vamos, que o negócio vai dar certo em nome de Jesus, né? Eu quero declarar essa manhã, o Senhor me trouxe algo aqui. Abra sua Bíblia comigo, quero iniciar declarando João 17 nessa manhã. João, capítulo 17. João, capítulo 17, é a intercessão de Jesus, né, pelos seus discípulos, Jesus orando pelos discípulos e também por nós, né, porque Jesus ele vai falar sobre todos aqueles que confiariam nele, né? Então, nós estamos aí no meio dessa oração. Eu quero dar início hoje proclamando essa oração de Jesus. Amém? João 17, a partir do versículo 1, nos diz assim: Depois de Yeshua ter falado essas coisas, olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique. Como lhes deste autoridade sobre todos os homens para conceder a vida eterna, e a todos que lhes deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a quem enviaste, Yeshua, o Messias. Eu te glorifiquei na terra, terminando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com glorifica-me junto a ti com a mesma glória que tive contigo antes do mundo existir. Tornei teu nome conhecido. As pessoas que me deste do mundo, eles eram teus, e tu os deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste é teu, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. Eles reconheceram de fato que vim de ti e confia que tu me enviaste. Oro não por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. De fato, tudo que possuo é teu, e tudo o que possuis é meu, e neles tenho sido glorificado. Não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no poder do teu nome, para que deste, no poder do teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como somos. Enquanto estava com eles, guardei-os pelo poder do teu nome que me deste. Sim, eu os guardei. E nenhum deles foi destruído, a não ser aquele designado para destruição, para que se cumprisse o que as Escrituras falavam. Mas agora vou para ti e digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles possam ter em si mesmo a minha alegria completa. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não pertencem ao mundo, como eu mesmo não pertenço ao mundo. Não te peço que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles
não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo a favor deles. Eu me separo para a santidade, para que também eles sejam separados para a santidade por meio da verdade. Oro, não apenas por eles, mas também por todos que confiarão em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, está unido a mim e eu a ti. Oro, para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que me deste, eu dei para que possam ser um, como nós somos um. Eu, unidos a eles, tu a mim, para que eles sejam apenas um, e que o mundo possa perceber, então, que tu me enviaste e que tu os amaste como a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que possam ver a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo. O mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E estas pessoas sabem que me enviaste. Fiz teu nome conhecido a elas e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja unido a eles. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós apresentamos e nos colocamos diante do Senhor mais esse dia. Nós, Pai, queremos, em nome de Yeshua HaMashiach, nos derramar diante da Tua presença, queremos prostrar-nos aos Teus pés e declarar, Senhor, que nós renovamos a nossa aliança com o Senhor nessa manhã. Pai, nós queremos declarar em nome de Yeshua que, a partir, Senhor, daquilo que o Senhor nos falou no livro de João, capítulo 17, quando vemos, quando entendemos, quando proclamamos a tua palavra. Pai, o Senhor declaraste aqui uma oração, Pai, até mesmo por nós, que mesmo após tantos anos da tua vinda, Pai, ainda a tua palavra, ela permanece, Pai, ela permanece sendo liberada ao redor de toda a terra. Pai, o Senhor atraiu o nosso coração com suas cordas de amor. O Senhor nos atraiu aqui, Senhor, há uma compreensão profunda do que o Senhor tem nos chamado a ser unidos ao Senhor. Assim como Cristo é unido ao Pai, estamos unidos a Cristo. E por meio de Cristo, o Senhor nos chama a permanecer no Senhor, a estar em Ti, a permanecer, Senhor, e sermos guardados de todos os ataques do maligno. Pai, nesta manhã, eu quero declarar, Senhor, que nós possamos testemunhar quem Tu és. Onde quer, Pai, que vamos, ou o que quer que fazemos, Pai, que nós possamos ser testemunhas, Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Pai, nós queremos declarar que permanecemos na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade. A verdade que nos liberta, a verdade que nos restaura, a verdade que nos transforma. A verdade, Senhor, que nos transforma de dentro para fora. Pai, assim como uma águia, ela cobre os seus filhotes, assim o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos protegido. O Senhor, Pai, tem nos livrado. O Senhor tem sido a nossa habitação. O Senhor tem sido o nosso refúgio. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. Então, Pai, que as tuas palavras, Senhor, não se aparte de nós. Que a verdade, Pai, que a palavra do Senhor, Pai, ela seja uma bússola para os nossos caminhos. Pai, que nós estejamos permanentes, Senhor, em Ti. Como está escrito em João, capítulo 15, cujo Senhor declara, Pai, que aqueles que estão unidos ao Senhor e que dá fruto, o Senhor poda para que dê mais frutos. E frutos, ó Pai, que permaneçam. Pai, nós queremos, Senhor, frutificar à medida de Cristo. Nós queremos, Senhor, crescer, nós queremos avançar, nós queremos, Senhor, romper com tudo aquilo, ó Pai, que um dia nos paralisou. Pai, hoje
Nós estamos aqui declarando, Pai, que sim, amém, para o teu chamado. Sim, amém, Pai, para tudo aquilo que o Senhor, Pai, tem nos chamado a viver. Pai, estamos, ó Pai, nesse percurso, nessa trajetória. E a cada dia, Senhor, aqui nessa contagem do homem, eu creio, Pai, que assim como eu tenho percebido, as minhas irmãs também. Pai, a cada dia aqui nessa contagem do homem, nós estamos sendo conduzidas a conhecer, Pai, mais profundo quem o Senhor é. E com isso, o Senhor, Pai, tem nos levado ao entendimento da profundidade, Pai, daquilo que ainda há no nosso coração e que precisa, Senhor, ser removido, que precisa ser arrancado, mas que também, Pai, precisa ser colocado. Então, Pai, nós queremos declarar que permanecemos, Senhor, permanecemos. Pai, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as dificuldades, como eu disse ontem, mesmo com os muros, Senhor, que se levantam. Pai, nesta manhã eu quero declarar diante do Senhor. Eu sei que existem coisas mais profundas, eu sei que existem, Pai, coisas mais ocultas ainda que não conhecemos. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos declarar. Nos ajude, Pai, a permanecer sem desistir do processo. Pai, nos ajude, Pai, a permanecer sem sermos superficiais no processo. Nos ajude, Senhor, a permanecer não no encontro às 5:30 da manhã, mas em Ti. Nos ajude a permanecer, Senhor, ouvindo a Tua voz. Nos ajude a permanecer, Pai, acatando os Teus conselhos. Nos ajude a permanecer, Pai, mesmo quando o nosso desejo é de ir. Nos ajude a permanecer, Pai, leais, fiéis. Pai, longânimos diante da Tua presença. Pai, assim como eu tenho falado, nos encontre fiéis, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que nós possamos ir mais profundo, Senhor, em quem Tu és. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, que o nível dessas águas aumente, Senhor, para que possamos, Pai, mergulhar ainda mais profundo. Pai, por isso eu te peço, quebra as estruturas, Pai. Quebra as estruturas humanas, os idealismos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, quebra, Senhor, em nosso coração. Quebra, Senhor, nos nossos ciclos de vida, aquilo que nos paralisa, Senhor. Quebra, Senhor, na nossa mente, a nossa falta de entendimento, Pai. A tua palavra diz, Pai, que a tua verdade é a palavra que nos liberta, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã haja libertação na nossa mente, haja libertação, Senhor, em nome de Cristo Jesus, no nosso entendimento, Pai, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus, sair, ó Pai, do comodismo, para que possamos, Senhor, sair das nossas zonas de conforto, Senhor, e prosseguir para o alvo, prosseguir para Cristo. Esse é o anseio do nosso coração, Pai. Então, nos leva, Senhor. Nos leva, Pai, a um lugar mais profundo. Nos leva, Senhor, a um lugar, Pai, mais profundo em Ti, a Te conhecer mais profundo. Mas, Pai, também nos leva a nos conhecer, Pai, para que sejamos transformados, para que sejamos, Pai, renovados. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, ouvir o Senhor. Nós não queremos apenas ouvir como aprendemos ontem, nós queremos praticar. Pois bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Mas, Senhor, a tua palavra diz que aquele que ouve e não pratica é insensato, é tolo. Pai, não queremos ser tidos como tolas, como insensatas, não. Nós queremos, Senhor, encontrar o Senhor. Nós queremos, Senhor, ser sábias ao teu padrão. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, alcançar, Senhor, dia após dia, o conhecimento do teu coração para o nosso coração. Então, Pai, em nome de Yeshua, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, nessa jornada de amadurecimento. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Assim, Pai, eu oro nessa manhã junto com as minhas irmãs e declaro, Senhor, que nós queremos permanecer unidos ao Senhor. Não queremos nos perder, Pai, no meio do caminho. Não queremos, Pai, desanimar. Não queremos, Senhor, em nome de Jesus, retroceder. Não. Não queremos, Pai, ser como a nação de Israel, conforme Atos capítulo 7 declara, que no coração voltaram para o Egito. Não queremos viver de aparência, Senhor. Não queremos viver, Pai, de superficialidade. Não queremos, Pai, viver, Pai, daquilo que falamos e não daquilo que somos. Não queremos, Pai, não queremos.
Nós queremos ser íntegros, queremos ser verdadeiros, queremos, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, não apenas aprender para pregar para o outro, nós queremos aprender para viver, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridas? O Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje. Deixa eu só confirmar a referência aqui. Deuteronômio, capítulo 8. Quando você abrir, eu já volto. Deuteronômio, capítulo 8. Estamos aí, né, no 27º dia, como eu disse. E hoje nós iremos trazer um apontamento do permanecer, sem que o nosso coração se endureça. E algo que o Senhor veio pontuando, trazendo ao meu coração, é que endurecer também é se acomodar. Não é apenas desprezar, é quando eu me acostumo. Tudo que nós nos acostumamos, nós passamos a desvalorizar. Eu acredito que eu já tenha falado sobre isso aqui. Tudo que nós nos acostumamos, nós passamos a desvalorizar. Por quê? Porque eu já acostumei. Você pode comprar um carro novo hoje, amanhã, daqui um mês, você vai estar maravilhado porque você tem um carro novo. Mas vai passar um tempo que aquele carro novo já não mais te traz aquela euforia no coração, né? Não vai chegar um tempo que aquele carro novo já, meu Deus, eu tenho um carro novo. Não, já eu sei, eu tenho um carro. Já não é um carro novo, eu tenho um carro. Então, tudo que nós tendemos a nos acostumar, seja isso bom, seja isso ruim, nós passamos nós passamos a desvalorizar. E, queridos, quando nós desvalorizamos, é o problema. Por quê? Porque aquilo já não causa mais transformação em nós. Ou seja, por que, Arielle, que você está falando isso? Eu disse aqui, né, de uma forma muito alegre, estamos no 27º dia, né, que até brinquei, né, quem faz 30 dias faz 49. Mas se chegamos ao 27º dia, você acorda pela manhã, seu despertador desperta. Bom, eu preciso de despertador, né, gente? Mas seu despertador desperta. Tem gente que já é automático, já acorda cedo no natural. Mas seu despertador desperta. Você vai, levanta, faz o que tem para fazer, entra aqui, sai daqui, faz suas tarefas. Amanhã, seu despertador desperta. Querido, se você for observar isso, eu não sei se você parou para analisar isso, mas são 27 dias que você está fazendo a mesma coisa. Você está levantando cedo, seu despertador está despertando, você está fazendo alguma coisa, você entra aqui, você escuta a Arielle falar, você sai daqui, você vai cumprir suas tarefas. Amanhã você está fazendo a mesma coisa. Nos primeiros dias, meu Deus, hoje tem contagem do homem. Hoje Deus tem uma palavra. Hoje Deus vai liberar algo novo. Mas passado aí uns 15 dias, ai, meu Deus, vamos lá. Despertador vai tocar e tal, e eu vou, e tem uma palavra, tem uma tarefa, e vamos que vamos. É por isso que eu tenho sempre falado. Eu tenho entrado aqui de manhã e falo, meu Deus, gente, é mais um dia. Por quê? Porque, queridos, você não pode se acostumar com isso aqui. Porque senão você vai perder todo o resultado desse processo. Só um minutinho, queridos.
E por isso que eu tenho falado, né? É, é mais um dia, você precisa de contemplar, você precisa de falar, Senhor, obrigado por mais esse dia. Porque, queridos, nós não podemos chegar no dia de Pentecoste acostumado. E aí chega no dia de Pentecoste, eu vou lá, proclamo a palavra, oro ao Senhor, libero a minha oferta de Pentecoste, vamos caminhar mais um pouco até chegar a a festa de Shavuot, até chegar o Rosh Hashanah, até chegar Yom Kippur, chega Yom Kippur, eu passo 25 horas de jejum, depois eu vou, faço minha oferta, vamos caminhar mais alguns dias que vamos chegar em tabernáculo. Não podemos, não podemos. É isso aí. Não pode ficar pesado, isso mesmo. Não podemos chegar ao fim dessa jornada como, ai, graças a Deus acabou. Não pode, queridos, porque senão você já perdeu o seu processo lá atrás e você nem percebeu. E aí nós vamos observar algo. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 1. Olha isso. Para mim, Deuteronômio 8 é a jornada que estamos vivendo aqui. A palavra do Senhor diz assim: obedeçam a todas as leis, mandamentos que eu entrego a vocês hoje, para que vivam. Aumentem em número. Entrem, tome posse da terra que Adonai jurou aos seus antepassados. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual Adonai os guiou nestes 40 anos no deserto. Humilhou-os, testando-os, com o objetivo de saber o que estava em seu coração. Se vocês obedeceriam às suas leis ou não. Ele os humilhou, permitindo que vocês se tornassem famintos, e então os alimentou com maná, desconhecido por vocês, por seus antepassados, para fazê-los entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Durante esses 40 anos, suas roupas não se envelheceram, seus pés não se incharam. Pensem detidamente sobre isso. Adonai os estava disciplinando, como um homem disciplina o seu filho. Portanto, obedeçam às mitzvot, às leis de Adonai, seu Deus, e viva com ele, e viva como ele direciona, e temam a ele. Vou parar aí, versículos, final do versículo 6, só um minutinho, queridos. Ai, aleluia. Voltando aqui, glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor, mesmo assim, obrigada. Bom, falei que eu parei no final do versículo 6, certo? Então, versículo 7. Pois Adonai, seu Deus, os, os está conduzindo a uma boa terra, com riachos, fontes e águas que brotam e romãs da terra, e romãs, terra de azeite, de oliva e mel. Olha o que o Senhor está falando aqui. A nação de Israel, queridos, eu não sei se vocês já me ouviram dizer isso, mas eu já falei isso várias vezes. O percurso de Israel do Egito até a Terra Prometida seria de 11 a 30 dias.
11 a 40 dias. Porém, com toda a teimosia do coração da nação, o que que acontece aqui? A nação de Israel, ela começa a viver ciclos do deserto. Queridos, o deserto não é um lugar de habitação. Quem vive em deserto é árabe, né? É nômade. Mas o povo de Deus não era para habitar no deserto. Esse não era o desejo do Senhor. O desejo do Senhor era passar pelo deserto. Por que passar pelo deserto? Porque o deserto, queridos, ele é um lugar de filtragem. Ele é um lugar onde somos tratados. Ele é um lugar, queridos, em meio, não é apenas um lugar de luta. Entenda algo. Foi no deserto que Deus falou para a nação de Israel pela primeira vez: eu sou seu marido. Sabe por que que Deus leva a nação de Israel para o deserto? Porque no Egito era cheio das esfinges, cheio das imagens, cheio de monumentos que encantavam os olhos, mas no deserto, queridos, não tinha nada a não ser o Senhor. O que Deus queria com o povo era: eu quero que vocês voltem os seus olhos para mim. Eu quero que vocês olhem para mim, mas mesmo em meio a esse processo, o povo conseguiu levantar ídolos, o povo conseguiu adorar outros deuses, o povo conseguiu se prostituir, o povo fez aliança com quem não deveria ter feito aliança, e tudo isso Deus já tinha ordenado para não fazer. Eu amo, né, estudar a Torá por causa disso, porque você vai compreendendo desde o começo de quando Deus tira a nação de Israel do Egito e ele está passando pelo processo. O que eu quero te dizer com isso é que nesse processo de contagem do homem é o processo 49 dias, é esse processo que o Senhor está nos levando de percurso no deserto. Porém, no meio de tudo isso, se os seus olhos não tiver fitos no Senhor, queridos, você levanta ídolo, você murmura, você quebra aliança com o Senhor e tudo pode acontecer. Por quê? Porque o anseio do nosso inimigo é tirar o nosso coração de Deus. Então, o que, que vai acontecer? Vai levantar turbulência, vai levantar situações para nos fazer paralisar. Quantas coisas nós já vivemos aqui desse percurso? Né? Teve uma semana aí que a maioria estava sentindo alguma coisa de enfermidade. Aí teve uma semana que a maioria mandou mensagem: estou ficando desanimado. Então, nós precisamos de estar atentos. Por quê? Porque esse percurso que estamos fazendo não é um lugar de permanência, mas é um lugar, queridos, é um lugar onde o Senhor está nos conduzindo ao nível de maturidade nele, para permanecermos nele. Voltando aqui à palavra de sábado: permaneçam em mim, porque eu permaneço em vocês. Veja aqui o que Deus está dizendo para a nação. A primeira palavra do capítulo é obedeçam. Ou seja, a palavra obedecer, deixa eu só confirmar aqui, para que vocês tenham noção. Só um instante. Olha, aqui na versão Bíblia Sagrada, ele não começa com obedeça, mas ele começa com cuide. O que é cuidar? Olha isso, é guardar, vigiar, observar. Preste atenção. É você guardar a incumbência de manter a custódia do que Deus está falando. É como você pegar algo muito valioso. Vamos colocar aí uma barra de 1 quilo de ouro. Só que você vai passar por um lugar muito perigoso com essa barra. E você precisa, vou trazer uma tipologia para aquilo que nós damos valor na Terra, né? Que acho que a coisa que a gente mais valoriza, eu falo no sentido de ganância, não. Eu falo que tem valor mesmo, monetário. Ouro. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai pegar aquela barra de 1 quilo de ouro, você vai ter que passar por um lugar perigoso. O que, que você vai fazer? Você vai arrumar meios de guardar para que ninguém veja. Ou você vai arrumar meios para guardar para que ninguém te roube. Queridos, essa deveria ser o anseio do nosso coração quanto à palavra de Deus. É como um tesouro. Jesus vai dizer isso, né? O reino de Deus, ele é como um tesouro que o homem que vendeu
tudo que tinha para comprar. Então Deus está dizendo aqui para a nação de Israel, olha, guardem, obedeçam. A palavra obedecer aqui também é ouvir, ouça. Ouvir é o mesmo que obedecer. Obedecer é o mesmo que ouvir. Porque quando eu ouço, eu pratico. Guardem todas as minhas leis que eu entrego para vocês hoje, para que vocês vivam e aumente o número. Olha isso, queridos. Quando eu ouço a palavra do Senhor, quando eu obedeço a palavra do Senhor, isso me traz multiplicação. E não é só num quesito espiritual, é em todas as áreas. Entrem, tome posse da terra. Obedecer, olha isso. Primeiro, obedecer me traz multiplicação em todas as áreas da minha vida. Ouvir, guardar, obedecer me gera multiplicação. Mas quando eu obedeço, quando eu guardo, quando eu cuido, quando eu permaneço, isso também vai me trazer o quê? Conquista. Conquista do que, Arielle? Conquista da terra que Deus nos prometeu. Qual é a terra que Deus nos prometeu? E aqui eu não estou falando de território físico. Também pode ser, mas hoje não estou me detendo a coisas materiais. Olha o que Deus está dizendo, versículo 2. Lembre-se. Aqui é recordar-te-ás. Sabe o que é isso? Traga a sua memória. Traga a sua mente. Lembre-se, recorde-se. Traga a sua memória pensamentos, lembranças. Mas lembranças do quê? De todo o caminho pelo qual Adonai guiou vocês. Por esses, vou colocar aqui na tipologia de agora. Nesses 49 dias. Sabe o que, é que o Senhor está dizendo? Não se acostuma com isso, não. Mas lembra, não se esqueça do que eu estou fazendo em vocês, o percurso que vocês estão sendo guiados, o processo que vocês estão vivendo. Às vezes a gente fica, queridos, buscando. Olha, a gente fica igual cego. O que é uma pessoa cega? Ela está aqui. Às vezes o que ela precisa está na frente dela, mas ela fica assim, ó, não é? Ela procura distante aquilo que está muito perto. Então, às vezes, a gente vai abrindo um tanto de janela. Ontem eu falei isso, né? A gente quer fazer uma coisa, a gente quer fazer outra, a gente quer fazer uma. Mas a gente não para entender, Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer? O que o Senhor está falando comigo aqui, agora? O que, queridos, o Senhor está chamando a atenção? Quando Deus ele manda construir o tabernáculo, queridos, você sabia que o tabernáculo olhado de fora era algo muito feio? Porque ele era coberto de pele de texugo, de pele de não sei do que, tinha os panos coloridos, era uma coisa assim que para quem estava de fora, ou seja, os outros povos, não entendia o que era aquilo. Gente, mas o que era aquilo? Mas quando entrava dentro, ele era, ele era cheio de ouro, cheio de pedra preciosa, as cortinas, os melhores tecidos eram tecidos, sabe por quê? Porque Deus não te quer que você, não quer que a gente contemple ele do lado de fora. Ele não quer só que você o deslumbre, por isso não tinha beleza do lado de fora, porque o tabernáculo era a figura de Cristo no meio do povo. E Isaías vai dizer, ele não tinha beleza nem formosura, mas quando entrava nele, queridos, quando acessava o interior dele, era um lugar que não queriam sair. Esse deve ser o nosso anseio. Então, Deus ele está dizendo assim: ó, lembre-se de todo o caminho pelo qual Adonai guiou vocês nesse percurso no deserto. Veja isso, ele os humilhou. Queridos, talvez o que você, o que eu estamos vivendo hoje é o Senhor. Sabe por que que Deus humilha alguém? Para conduzir essa pessoa à humildade, para entender que não é a força do seu braço quem vai te fazer conquistar a terra prometida. É porque ele já liberou a palavra da conquista da terra na qual ele já te prometeu. Então você pode usar todos os seus meios, todos os seus esforços, mas pai, eu disse isso aqui outro dia. Para quê? Onde o Senhor quer que eu chegue com essa situação que eu estou vivendo, com isso que o Senhor está me permitindo passar?
Ele os humilhou, ele tornou o coração humilde para entender tudo aquilo que Deus estava levando o povo a passar. Mas, queridos, quem tem um coração endurecido não consegue entender o processo de tratamento do Senhor. Quem tem o coração endurecido, sabe o que ele faz? Ele simplesmente murmura, que foi o que o povo fez. O povo, mesmo estando no deserto, o povo, mesmo tendo Deus, queridos, que os alimentava, que guardava, queridos, você imagina se andar 40 anos, sua roupa não se desgastar, seu sapato não se desgastar, seus pés não doer. Que Deus é esse? E é a mesma coisa que ele faz conosco, e às vezes a gente não percebe. Às vezes a gente fica deslumbrado com aquilo que não temos e lamentando, né? Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas ei, ele cuida de você mais do que as ervas do campo. Jesus vai nos dizer isso. Ele é o Deus que provê. A palavra de Deus vai dizer assim: olha, se eu alimento os pássaros nos céus, se eu cuido da relva que nasce no campo, quem dirá vocês que são meus filhos? Vocês valem muito mais do que os pássaros nos céus. A palavra vai dizer assim: eu conheço vocês, eu conheço até os fios de cabelo que tem na cabeça de vocês. E foi isso que Deus estava tentando mostrar para o povo aqui. Mas sabe o que aconteceu no final dessa jornada? Ninguém valorizou isso. Porque se acostumaram com o maná, se acostumaram com as codornizes, se acostumaram com os sinais e maravilhas que Deus fazia. Por quê? Porque estavam contemplando o que Deus podia dar, mas não quem Deus era. E aí você imagina um percurso desse no deserto. Queridos, o sol não queimava aquele povo porque tinha uma nuvem constantemente que os cobria. Eles não morriam de calor. Poderiam ter sido derretidos no sol, mas Deus não permitiu. À noite, quando a temperatura do deserto cai, e aquilo que era mais vira menos, sabe o que que tinha? Uma coluna de fogo. Sabe para quê? Para os aquecer, para os manter quentinhos. E sabe o que que o povo fazia? Murmurava. E aí, Ari, mas graças a Deus eu não murmuro, não. Mas o seu costume pode ser a sua murmuração em silêncio. E aí, olha o que Deus está dizendo. Qual era o objetivo? Qual é o objetivo de tudo que nós estamos vivendo aqui? Saber o que está no nosso coração. Mas não é apenas para Deus saber, Deus já sabe. Mas é para que nós saibamos o que está no nosso coração. Olha que interessante, gente, eu leio essa palavra e dá vontade de chorar. Para que vocês saibam, para eu saber o que estava no seu coração, se me obedeceriam ou não. Sabe por quê? Por que que Deus permite processos longos? Para saber até onde vai a nossa fidelidade. É por isso que Deus permite processos longos. É por isso que às vezes ele permite com que coisas se repitam durante alguns anos. Aqui para a nação de Israel foi 40 anos. E queridos, eles eram um povo abençoado por Deus. Um povo que as outras nações temiam. Mas eles olhavam mais por aquilo que eles não tinham, como diz o ditado, né? Olhava mais para a grama do vizinho do que para deles. O povo lá de fora sabia, meu Deus, eles estão chegando. Eu não quero nem que eles passem no meio das nossas plantações. Porque esse povo, você viu o que, que Deus fez no Egito? Por causa desse povo, o que Deus faria conosco? Os inimigos sabiam. Deuteronômio capítulo 32 vai dizer assim: até os seus inimigos dizem, não há rocha como a rocha deles. Até os nossos inimigos sabem disso. Mas nós nos acostumamos. E isso é o perigo do nosso coração. Ele os humilhou, permitindo que vocês tornassem famintos. A fome deles, queridos, não era de alimento. Deus provocava fome nesse povo pela presença. Mas ele, quando o povo tinha fome, ele os alimentou. Olha isso, com o maná. O que é o maná? João capítulo 7.
Eu sou o pão da vida que desce do céu. Os seus pais não comeram pão comum, mas eu estava no meio deles. Jesus diz isso. Era eu mesmo que estava no meio deles. E aí, o pão da vida todos os dias. Quando nós entramos aqui, eu sempre me lembro disso, eu já estou acabando. Eu sempre me lembro disso porque vocês sabiam que o maná ele era liberado no meio do povo em torno das 5 às 6 horas da manhã. Você imagina eles saindo de dentro das suas tendas e eles olhando para o céu, aquele orvalho caindo. E diz que o maná, queridos, quando eles colocavam na boca, o Rabino fala isso, né? O Mateus Andona fala que quando eles colocavam na boca, o maná se tornava com o sabor do que eles estavam desejosos de comer. Você imagina que Deus é esse, meus queridos? Você imagina? E aí, Deus pegava e os alimentou com maná. O maná que era desconhecido por seus antepassados. Ou seja, outras gerações não viveram isso, mas nós estamos vivendo isso. Para fazê-los entender o quê? Que nem só de pão, nem só de coisa material vive o homem, mas de toda a palavra, de todo o conselho que sai da boca do Senhor. Então, eu vou ir até aqui, mas guardem bem essa palavra. Talvez até aqui você já se acostumou. Isso aqui para você já não mais. Meu Deus, Deus está no nosso meio. Sabe por que para Moisés, para Josué, para Caleb foi diferente? Sabe por quê? Porque eles não se acostumaram. Moisés, queridos, Deus tinha um lugar para se manifestar. Né? Eu estava até estudando essa porção essa semana. Depois que Nadab e Abiú, eu fiz o vídeo lá no YouTube, se vocês não viram, falando sobre por que Nadab e Abiú morreu, né? A palavra profética que o Senhor me deu. Depois que Nadab e Abiú, eles entregam uma oferta estranha, um fogo estranho diante do Senhor, quando você caminha um pouco mais para frente, duas porções à frente, por causa do pecado deles, Deus limita o acesso ao lugar santíssimo. E aí passa a ser uma vez por ano, e não quando o sacerdote queria entrar. E Deus faz todo um planejamento para que o sacerdote não morresse. Porque como que eu posso dizer? O exemplo foi Nadab e Abiú. Não entre na minha presença de qualquer jeito, porque eu sou santo. E aí, quando chega na Arão, e chega o tempo de Arão entrar no Santo dos Santos, aí Deus vai falar que tem que pôr os sinos nas orlas do vestido. Deus vai falar que precisa de ter uma corda para amarrar o sacerdote, para que se ele morresse, teria que puxar ele. Se ele entrasse em pecado, antes do sacerdote entrar, ele tinha que fazer todo o ritual de purificação dele, pela casa dele, pela família dele, para depois entrar, enfim. Depois eu explano melhor isso para vocês, o significado disso. Mas aí o que vai acontecer? Deus limita o acesso. Sabe por quê? Porque a desobediência limita o nível da nossa revelação. O sacerdote, queridos, ali, agora era uma vez por ano. E o que Deus está fazendo conosco, o que o Senhor está nos ensinando aqui é que Josué, Caleb, Moisés, queridos, Deus tinha um lugar específico para se manifestar. Mas quando Moisés ia para a tenda dele, ele fazia questão de ir visitar Moisés na tenda dele. E sabe o que o povo se tornou? Telespectador. Pode ler Êxodo 33. Moisés, e todas as vezes que Moisés entrava na sua tenda, a presença do Senhor se manifestava. E o povo, cada um saía da sua tenda para ver a presença se manifestar na tenda de Moisés. Mas Josué acessava a tenda junto com Moisés. Josué, queridos, ele é o exemplo de alguém que não se acostuma. Ele não ficava só de longe observando, nossa, meu Deus, essa é extraordinária, o que Deus está fazendo ali? Olha, será que Deus está falando com Moisés? Não, queridos, ele saía da tenda dele, ele entrava lá na tenda de Moisés. Moisés saía e ele ficava. Pode ler em Êxodo 33, está escrito isso. Sabe por quê?
Porque a gente não pode se acostumar com a presença se manifestando na tenda do nosso vizinho. Nós precisamos de atraí-la para dentro da nossa tenda. Lembra da compreensão profética desse mês? É na habitação, na tenda, onde você recebe alegria e riquezas. Sabe por quê? Porque é lá que a presença precisa se manifestar. A gente estava na Bahia, eu falei um pouquinho sobre isso, né? A gente precisa de trazer a presença para dentro da nossa tenda. E é por isso que eles não se acostumavam. Moisés, queridos, foi proibido de entrar na terra prometida, física, mas espiritual ele já estava lá, ó, há muito tempo. Deus, quando vai matar Moisés, em cima do monte, antes Deus fala para ele assim, ó, contemple essa terra. Você vai ver, mas não vai entrar. Parece injusto, né? Mas Deus não estava sendo injusto com ele, não. Ele era alguém de referência e que pecou contra Deus na frente do povo. Enfim, não vou entrar nisso. Mas o coração daquele homem, queridos, era tão apaixonado por Deus, mas tão apaixonado, que quando Deus fala para ele assim, Senhor, ó, quando Deus fala para ele assim, você não vai entrar, você vai ver, mas não vai entrar. E Deus leva ele no alto do monte para que ele veja a terra, ele contempla a terra. Você imagina a emoção daquele homem. Ah, olha, a missão está sendo concluída. Quem entra apenas é Josué e Caleb, mas é a representação daquela geração. Mas sabe o que que Deus, o que que Josué, o que que Moisés vai falar para Deus? Tudo bem, Senhor, eu não entrar, mas por favor me dê um pastor para continuar guiando esse povo, para que eles não se percam na terra prometida. Ele não estava alcançando a promessa, mas ele queria um sucessor antes de morrer. Ele queria um pastor segundo o coração de Deus para conduzir aquele povo. Ari, o que você está querendo dizer com isso? E se quando chegar ao fim da jornada, você não conquistar, mas apenas ver a promessa? Será que nós temos esse mesmo coração? Mas, Senhor, eu caminhei até aqui. Sim, eu queria só provar a fidelidade do seu coração. Mas quem vai ver essa terra prometida vai ser a sua descendência. Quem vai acessar ela é a sua descendência. Será que Deus nos terá bastado? Isso aí, Andréia, obrigada. Será que Deus é suficiente, queridos? Será, como a Andréia colocou aí, que Deus nos terá bastado? Será que em tudo que estamos vivendo, nós estamos apenas esperando ver os céus abertos e coisas serem liberadas sobre nós, sinais? Queridos, o povo quis tanto sinal, que quando Jesus veio, ele falou: nenhum sinal será dado, a não ser o de Jonas, quando pregou para Nínive. Sabe por quê? Porque o anseio do coração de Jesus era: eu queria que vocês me desejassem, não aquilo que eu posso te dar. Então, que nós fiquemos com essa palavra hoje. Sabe qual é o tema de hoje? É permanecer sem endurecer. E a nossa tarefa hoje, sabe o que é? Avalie seu coração e veja se você ainda está com seu coração aí borbulhando em fé nesse trajeto, ou se você já se acostumou. Avalie se ao final dessa jornada, e se Deus não te der o que você deseja? E se a promessa que ele fez não se cumprir? Porque Moisés tinha uma promessa, acessar a terra prometida, mas ele não acessou. E se Deus muda os planos? E se Deus não faz conforme você está pedindo? Mas ele deixa uma coisa. Não vai ser mais assim, mas a minha presença está com você. Será que é suficiente? Será que a gente não murmura, não? Mas, Senhor, caminhei até aqui. E o Senhor vai me dar a presença e não vai me dar o que eu estou pedindo? Queridos, não se esqueça que se você estiver no inferno e a presença de Deus estiver lá, ele se torna o melhor lugar do mundo. Ele precisa ser superior aos desejos do seu coração. Nós precisamos de permanecer olhando para Jesus com o mesmo
entusiasmo, com o mesmo fervor, com o mesmo amor de quando olhamos para Ele pela primeira vez. É por isso que o costume não pode tomar conta do nosso coração, porque senão a gente endurece. E um coração endurecido, queridos, ele se torna um coração desobediente. E um coração desobediente é limitado na revelação. Amém? Você recebe essa palavra? Então, que possamos permanecer. E que quando, nesse processo aqui, ó, eu os permiti passar por tudo isso para ver o que estava no seu coração, se obedeceria ou não. Que quando Deus olhar para o nosso coração e falar, esse povo aí me obedece, esse povo é permanente, esse povo é persistente, é perseverante, ainda há alegria no coração. Mesmo que tudo que eles desejam não esteja acontecendo conforme eles desejam. Mas a minha presença se tornou suficiente para eles. Amém? Vamos orar? Pai, nesta manhã nós te rendemos graças. E obrigada, Senhor, por alertar o nosso coração. Pai, eu sempre fico pensativa nas direções que o Senhor aponta para ser falado no outro dia, porque às vezes a gente pensa que o Senhor é limitado a cronogramas ou a qualquer coisa do tipo, mas não. E eu creio que se o Senhor está trazendo essa palavra, é porque existam corações que já se acostumou ou está se acostumando. E o Senhor é tão bondoso em graça e misericórdia. O Senhor é longânimo, o Senhor é conselheiro. A tua palavra diz que o teu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é tão extraordinário que antes da gente entrar no comodismo, o Senhor nos traz uma palavra, um conselho. E o conselho do Senhor hoje é: permaneça em alegria, permaneça crendo, traga a memória, guarde, observe, não tire os seus olhos de mim. O Senhor está chamando a nossa atenção para Ele, porque o inimigo tem levantado situações para que os nossos olhos saiam do Senhor. Se não levantou ainda, é porque existem planos para que nós estejamos distraídos. E quando chega em Pentecoste, o que o Senhor nos diz é para permanecer. Então, Pai, nos dê esse coração que ouve os teus conselhos e pratica. Pai, que assim como foi em Deuteronômio 8, onde o Senhor provou o coração para ver se obedeceria ou não, que o nosso coração seja encontrado fiel, Pai. Assim nós te apresentamos esse 27º homem e clamamos ao Senhor, em nome de Jesus, que saiamos das zonas de conforto, do comodismo, do costume, mas que possamos ansiar por Ti, Senhor, como aquela mulher que rompe com a multidão para tocar no tzitzit do seu talite, crendo que do Senhor poderia sair a cura completa dela. Às vezes a gente até deseja ser curado, deseja com que as coisas mudem, mas a gente tem preguiça de romper com a multidão. Nós não queremos ser, Pai, a multidão que se acostuma, mas nós queremos ser aquela que rompe com a multidão, para que de Ti saia a virtude. Em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas, que o Eterno abençoe vocês, que o Senhor possa dar a vocês um dia em alegria, um dia cheio da presença de Deus, um dia, queridos, que o seu coração ele ferva de amor pelo Senhor, e que de tudo que você deseja nesse dia, a presença dele seja aquilo que você mais anseia. E que nesse anseio, nessa fome, como está escrito em Deuteronômio capítulo 8, que ele permita com que você tenha fome dele, para que você seja saciado nesse dia. E que onde você colocar as suas mãos sejam abençoados, onde você pôr os seus pés seja conquistado. E que hoje você possa ser testemunha de quem ele é. Que ele te batize em amor, em alegria, em permanência. E que não haja costume no seu coração, mas que haja anseio. Em nome de Cristo Jesus. Que o Eterno abençoe. Shalom, shalom.
Até daqui a pouco no grupo.